continuar com o nosso estudo do Evangelho de João. Começando hoje o capítulo 2, nós vamos trabalhar com os versículos 1 a 12, que vai tratar do casamento, das bodas de Caná, das núpcias de Caná na Galileia. Nós vamos perceber também que se trata de um famoso e primeiro milagre que consta só desse Evangelho. Ele não consta nos sinóticos, só está aqui no Evangelho de João. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura e vocês acompanham aí nas outras traduções para verificar que existem algumas distinções, algumas diferenças de tradução. Como de praxe, eu estou com a tradução do Haroldo Dutra Dias e nós vamos partir dela para estudo. As bodas em Caná da Galileia. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água, e encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali permaneceram não muitos dias. Bom, então, já percebendo aí que nós vamos ter assim, bastante diferença dos textos, né? A ideia aqui agora não é a gente fazer um estudo bíblico das diferenças dos textos e das traduções, né? Por que seguiu essa linha, por que a tradução foi outra. Aqui nós vamos buscar extrair as consequências morais do texto. Mulher. A mulher é introduzida na narrativa do AT como auxiliadora do homem, como sua companheira. Pelas leis hebraicas percebemos que a mãe de família deveria ser honrada, respeitada e obedecida. Ela deveria ser considerada em sua casa, dando os nomes aos filhos e responsabilizando-os por sua educação primária. O mesmo sacrifício era oferecido pela purificação da mulher, que o filho fosse do sexo masculino ou do feminino. A mulher frequentava os cultos de adoração e levava suas ofertas para sacrifícios. O voto de nazireado também podia ser assumido pela mulher, ao procurar dedicar-se especialmente à adoração de Javé. A mulher estava isentada do trabalho no sábado, e se fosse vendida como escrava, tinha de sair fora como homem, no 7º ano. Se não houvesse herdeiros masculinos em sua casa, a mulher poderia herdar e tornar-se proprietária de terras com todos os direitos legais. Os jovens eram exortados a se casarem dentro da própria tribo, a fim de que as mulheres não viessem a afastá-lo de seu culto a Javé. A monogamia era considerada como o atestado ideal, embora a poligamia também fosse comum, e a relação entre Javé e Israel era frequentemente comparada com a relação existente entre marido e mulher. Há muitos exemplos de mulheres de grande valor que desempenharam papéis de relevância na vida dos israelitas, como Miriam, Débora e Uda, e que estavam com relação pessoal direta para com Javé. Por outro lado, pode-se ver a tremenda influência exercida contra o culto a Javé por mulheres como Jazabel e Maacá.
Com a passagem dos séculos foi crescendo a tendência, sob os ensinamentos rabínicos, de tornar o homem mais proeminente que a mulher, eliminando pouco a pouco a ideia ensinada por Gênesis, né, 2:20. Reveste-se da maior importância possível no NT a atitude de Novo Testamento, a atitude de Nosso Senhor para com as mulheres, bem como as suas instruções acerca da mulher. Maria, mãe de Jesus, foi descrita como bendita entre as mulheres, pela sua parenta Isabel. Ana, a profetisa, reconheceu no templo a identidade de Jesus, ainda infante. Muita coisa havia a respeito de seu filho, que Maria não compreendia, mas ela guardava todas essas palavras, meditando-as no coração, até o tempo de tornar públicos os detalhes de seu nascimento e de sua meninice. Estando o Senhor na cruz, recomendou sua mãe ao cuidado de um de seus discípulos, João. As narrativas dos evangelhos abundam de instâncias de entrevistas de Jesus com mulheres. Ele as perdoava, curava, ensinava, e elas, por sua vez, serviam-no com provisões para suas viagens, demonstrando-lhe hospitalidade mediante atos de afeição, como quando observaram onde ficava o seu túmulo, a fim de que pudessem prestar-lhe os últimos ritos de sepultamento, e então tornando-os testemunhas da ressurreição, de sua ressurreição. Jesus incluiu as mulheres nas ilustrações de seus ensinamentos, deixando claro que sua mensagem envolvia as mesmas. Assim, honrando-as, ele citou a mulher em posição de igualdade com o homem, exigindo o mesmo padrão para ambos os sexos e oferecendo o mesmo meio de salvação para ambos. Depois da ressurreição de Jesus, as mulheres crentes também participavam da oração, em companhia dos demais seguidores de Jesus, em inteira comunhão com eles. Elas ajudaram a eleger Matias e receberam o poder e os dons do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, que se tornou um dos centros da igreja de Jerusalém. O primeiro convertido na Europa foi uma mulher. Priscila, juntamente com seu marido, ensinaram ao grande pregador Apolo as verdades completas do Evangelho. As 4 filhas de Filipe profetizavam. Muitas outras, como Febe, eram cristãs ativas e inteiramente dedicadas ao serviço do Evangelho. Paulo tratava da situação local das igrejas, requerendo que as convenções sociais da época fossem observadas. Não obstante, deixou estabelecido o princípio que Deus não faz acepção de pessoas e que todos os crentes são em Cristo Jesus. São um em Cristo Jesus. Casamento. Cerimônia acompanhada de festividades, bodas. Entre os israelitas, o casamento era uma ocasião festiva da qual toda a comunidade participava. No dia do casamento, a noiva vestia-se de branco, normalmente com enfeites e adornos. Embelezava-se com joias, usava grinalda e uma coroa de flores na cabeça. O noivo, por sua vez, punha as melhores roupas, um belo ornamento na cabeça e caminhava em direção à casa dos pais da noiva. Ele era acompanhado de seus amigos, músicos e cantores. Caso o cortejo fosse à noite, era acompanhado de pessoas com tochas acesas. O noivo recebia a noiva da mão dos pais dela, com as bênçãos e os bons votos dos amigos. Em seguida, conduzia todo o grupo de volta à sua própria casa ou à casa de seu pai, com música e dança. Durante o percurso, outros amigos dele e da noiva juntavam-se ao grupo. Acontecia então uma festa com muita alegria e diversão. À noite, a noiva era conduzida à câmara nupcial por seus pais e o noivo era levado por seus amigos ou pelos pais da noiva. No outro dia, as festividades recomeçavam e continuavam por 7 dias. Nas explicações que vocês usaram para nós, ela tem 2 questões básicas, né? Nós estamos aí numa distância
muito grande em termos de tempo, de espaço, de Jesus e sua pregação. Então, a primeira coisa, tanto Paulo quanto Jesus não faz acepção das mulheres. O respeito que o próprio Jesus dá às mulheres. E sem contar a importância que ele as coloca. Desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, depois na ressurreição, a importância que tem a mulher para esse Novo Testamento. Não é isso? Então não faz acepção de pessoas, premia a questão da igualdade, o tempo todo ele demonstra dessa forma, o respeito e a importância que ele coloca às mulheres. Né? Tanto que ele vai tratar a mãe dele aí nesse momento, dando importância. Apesar da gente pensar que a palavra que ele usa para ela hoje, no século XXI, é desrespeitoso. Falar mulher, naquele tempo a gente percebe que não era. No casamento, não sei se vocês perceberam também, que Jesus vai receber toda uma vestimenta lá na crucificação. De certa maneira, eles estão vestindo o noivo. De certa maneira, João está fazendo uma conexão com as bodas de Caná, que é o início, aquela coisa bonita, como é uma cerimônia de casamento, e como nós vamos terminar com Jesus nesse casamento, no perdão dos pecados aí. Então, a primeira conexão, o casamento vai simbolizar lá a crucificação e o respeito à mulher. Vamos ver se a gente consegue detectar isso no texto. Porque a gente falando aqui um pouquinho a respeito do que está escrito, levando em consideração todas as traduções que a gente tem, mas aqui diz assim, ele começa no terceiro dia, poderia ser uma expressão assim, 2 dias depois, né? Mas terceiro dia do quê, né? Então a gente precisaria estar lembrando dos textos anteriores. Quando nós terminamos a participação de João Batista no Evangelho de Jesus, ele dando o testemunho, o segundo momento é quando os apóstolos de Jesus vão se reunindo em torno dele, mas eles vão abandonando João Batista. Estou falando de Natanael, que pode ser o Bartolomeu, pelos sinóticos. Estou falando do André e depois do Pedro. E de João, que é o que não tem nome, porque é quem está narrando. Então dá a impressão de que quem chega junto com Bartolomeu e depois junto com André é o próprio João Evangelista, que não é mencionado no texto. Então aqui, quem que pode ser o grupo desses discípulos que estão com Jesus? Então ele diz assim, foi com a mãe, foi com os irmãos e foi com os discípulos dele. Por quê? Porque, como você disse, casamento é uma festa importante. Segundo a tradição da época, podia durar 7 dias. Tanto que aqui vai ter uma questão do próprio vinho, né? O vinho acabar, ele desonrava o anfitrião da festa. Como é que você convida todos e depois não tem o que servir, né? Então tem essas questões também. Então, nessa conexão que nós vamos aqui buscar no texto, a gente vai tentar extrair essa questão do milagre e o que esse milagre também significa. Então, será que é um milagre mesmo ou será que é mais uma parábola? Porque não é mencionado nos outros evangelhos. Então, se for uma parábola, a ideia é a gente extrair a consequência moral para nós. Se for um fato acontecido, ele só é mencionado aqui e provavelmente se tratou de um milagre aos quais eles não deram muita importância. Mas por ser um milagre de transformação, né, de elementos químicos, ele chamaria muita atenção. Mas perceba que quem vai ter noção dessa possibilidade do milagre é a mãe, Jesus, e não fala dos discípulos, fala dos servos. Mas aqui tem alguém contando a história. Então, muito provavelmente, João, como narrador, ele está ciente de que isso tudo está acontecendo. Tem uma advertência de Jesus no texto. Ele fala, não chegou ainda a minha hora. O que isso vai significar? Então, nós vamos trabalhar ou tentar trabalhar essas ideias aí. E o que vier assim, de dúvida no pensamento aí, é bom que a gente tente comentar. Então, nós aprendemos aqui que hoje o casamento é ocasião festiva, os anfitriões convidavam o maior número de pessoas,
O término do vinho podia causar, então, a má reputação para aquele que era o hospedeiro, o anfitrião. Instaurava-se uma crise e vem a participação de Maria. Primeira hipótese que os comentadores vão mencionar. Maria poderia ser a guardiã ou a pessoa que estava cuidando daqueles suprimentos lá. Maria, Jesus e os irmãos eram pessoas importantes, conhecidas pela família do noivo ou da noiva nesse casamento. Tem uma menção muito legal no livro Boa Nova a respeito disso, a gente vai compartilhar aqui também. Se Jesus e Maria eram pessoas da relação com o noivo, que esse noivo passa a ter uma importância muito grande. Poderia ser parente, a maioria eram todos parentes, poderia ser amigo de infância, e Jesus vai mencionar essa relação que ele tem de afeto e de amizade aqui no livro Boa Nova. Uma outra observação é como Maria trata o caso, como ele responde para a mãe e como Maria trata o caso, né? Agora, uma questão que nós precisamos lembrar é: quem é convidado também tem que ajudar financeiramente ou como presente a custear a despesa da festa. Então, pode ser também que era um presente daquela família. Então ela disse: olha, imagina, entre aspas aí, nós estamos conjecturando coisas fora do texto, né? Então, acabou o vinho, nós somos preocupados aqui com a questão da reputação do anfitrião, e nós, convidados, somos obrigados pela tradição a auxiliar no custeio disso, certo? Essa é uma questão que nós vamos trabalhar aqui. Mas, na hora que a gente lê a conversa de Maria com Jesus, fica muito clara a confiança que ela demonstra, e que eu gostaria que a gente pensasse um pouco nisso. Quando a gente pede algo para Jesus ou para Deus, será que a gente tem a mesma confiança? Então aqui vai um testemunho. Tive alguns problemas e de repente comecei a falar do meu problema com Deus todo dia. De repente eu falei assim: não, mas que falta de confiança, porque primeiro, Deus já saberia do meu problema antes dele acontecer, onisciência, não é? Quando ele acontece, eu já fiz meu pedido, uma única vez basta. Se ele já sabia, então eu me conecto com a solução do problema. Então já pedi, o tempo não está na minha mão, o ciclo que eu vou vivenciar esse problema também não está na minha mão, não é? A gente, falando em ciclo, por exemplo, até a vida humana, ela tem um ciclo de começo e fim, que a gente não consegue abarcar o fora do tempo, que é observar como é que acontece o ciclo, né? Vamos lembrar lá do livro do André Luiz, que fala da reencarnação do Segismundo, né? Ele fala assim: olha, a encarnação se completa aos 7 anos de idade, não é um ciclo? E depois nós temos vários ciclos aí, várias tradições vão falar sobre ciclos da vida para nós, né? Então 14 anos, adolescência, 21 a maioridade e por aí afora. Lembram disso? Então aqui também nós vamos perceber que nós não detemos o controle do tempo. Então, como a gente não sabe quanto tempo dura essas questões, a gente também não vai ter conhecimento do começo, do meio e do fim. Mas a gente pede a ideia que você confie, que você tenha fé e ponto final. Qual que é o ensinamento de Maria aqui nesse momento aqui? Ela fala com Jesus e ela não se importa com a resposta que ele dá. Ela não mantém um diálogo com ele, que não é registrado para nós que tem um diálogo. Então, o Jesus diz assim: mulher. E aí numa outra tradução, aí tem uma diferença. Aqui na tradução do Haroldo ele fala assim: que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Mas noutra tradução, você tem uma tradução diferente aí? Mulher.
que tenho eu contigo, Isso. ainda não é chegada a minha hora. Isso, essa é a tradução do João Ferreira de Almeida. Percebeu que tem uma diferença na tradução? Só que não é mal educado, é uma expressão idiomática. Então, nós lemos agora na explicação sobre mulher. Mulher era uma forma respeitosa de tratamento e significava madame. Da mesma maneira que hoje a gente fala madame, a gente falava mulher naquela época. Então, uma expressão respeitosa. E a hora de Jesus, ela sempre vai se referir muito especialmente à questão da cruz, nesse Evangelho de João. Tá? Nesse Evangelho de João, ele usa essa expressão, hora de Jesus. A hora de Jesus, ou a minha hora não chegou, é sempre voltada para a cruz. Né? E os comentaristas, só para lembrar, né? Aqui a gente usa esse comentário do Evangelho de João, tem introdução e comentários do Evangelho todo dele. Então aqui esse comentarista, ele faz uma ilação, ele diz assim, pode ser uma advertência que Jesus está fazendo, dizendo assim, a partir do momento que eu fizer o primeiro milagre ou o primeiro sinal, começa o meu ministério, então eu já estou tomando a cruz para seguir para o Calvário. E quando vocês estão lendo ali, pelo menos na conexão que eu particularmente posso fazer, é que a vestimenta do noivo parece ficar próxima daquela vestimenta que aí, muito pejorativamente, que vão usar em Jesus, né? E que o próprio Paulo, nas cartas, vai falar que aquele momento ali é o casamento de Jesus com a terra, né? Aquela questão do sangue, da crucificação. O Antigo Testamento tem uma explicação para a função da Maria não falar nada com Jesus, ela não responder para ele. Nós vamos encontrar em Gênesis, em Êxodo, em 1 Reis e 2 Reis. Se você pegar a Bíblia e for ler, você vai ver que os profetas ou os procuradores de Deus, ele falava com alguém, mas ele nunca esperava não como resposta. Toda vez que ele falava, não fazia parte da conversa. Tanto que quando falava não, ele virava as costas e ia embora. Então aqui também pode demonstrar que Maria exercia por procuração uma atividade divina na terra, como a gente sabe que é, mas aqui nesse momento é uma comprovação disso, né? Ela recebe Jesus no seu seio, né? Ela recebe o anjo com os anúncios, né? Então tem toda ali realmente uma função que ela exerce no Evangelho, uma atividade. A outra questão é, será que a gente age como Maria, com essa confiança em Deus, em Jesus? A ação dela é confiante. Age porque hoje em dia nós não confiamos naquilo que pede para Deus. Não. Porque a gente pede a nossa hora, é agora. Nós queremos agora, nesse momento. Mas a de Deus não é agora. Ele trabalha da maneira dele, devagar, com paciência e conforme o nosso andamento. Mas, infelizmente, ainda nós não entendemos isso. Nós queremos é agora mesmo. Eu concordo com você. Tinha umas histórias daqueles que liam as histórias dos contadores. A primeira, vamos chamar de primeira revelação genuína, ela não é escrita, ela é oral. Então havia os contadores de história, que vão contar essas parábolas, né? A gente vai pegar, por exemplo, tem livro do Antigo Testamento que ele tem, entre um livro e outro, 1000 anos ali de distância. Então, é muito estilo, né? Vários estilos. Se a gente for falar, por exemplo, aqui agora, Apocalipse é um estilo de escrita. O Daniel escreve um estilo apocalíptico. O João também vai ter o Apocalipse de João também vai ter. Você vai pegar Isaías, você vai ter lá um Apocalipse que é um estilo. Então, vários estilos. Então, você tem poesia, você tem prosa, você tem canto, conto. Você pega lá, história de Adão. Não é uma história que aconteceu, foi criado um Adão, tem CPF, identidade, não tem, não é? Mas ali conta-se uma história para desenvolver um raciocínio e dar uma ideia de lição moral.
Tanto que a própria história de Adão com Caim, com Abel, eles são baseados em contos sumérios. Não é o nosso estudo de hoje, mas só para a gente lembrar. Então tem vários estilos. Então nos estilos dos contadores de histórias, eles colocavam assim, para falar da falta de confiança que a gente tem na providência divina. Eles falam assim, então os milagreiros eram chamados para pedir chuva para vir para a plantação. Só que eles não pediam uma vez só. Fazer igual eu contei para vocês agora mesmo. O problema chegou, a gente esquece que é espírito, a gente esquece que a gente leu, a gente começa Jesus, Deus, Santo. A gente fala assim, será que eu preciso ir no centro espírita, eu preciso ir lá na igreja da medalha, ou eu preciso ir num centro de umbanda, não é? A gente já começa a apelar para tudo. Por quê? O problema chegou. A gente é ser humano, o problema chegou, daí a pouco a gente está rasgando o evangelho. Então o que nós... Tem pequenas coisas, nós estamos aqui para aprender a exercitar a fé genuína. Maria dá esse exemplo que talvez a gente vai ler o texto todo e passa batido nisso. Então aqui nós estamos chamando a atenção para a questão da confiança da Maria. Ela só fala uma vez. E ela não responde para Jesus. Mas como ali ela também pode estar exercendo um mandato divino, ela também não aceitou não como resposta. Não é? Então é bem interessante aí. A gente pensar que ela fala uma vez, vai embora. Antes dela ir embora, ela fala assim para os servos, né? Ela determina para os servos: ó, tudo que ele pedir, você obedece. Então parece mesmo que aquelas pessoas estavam à disposição de Maria para cuidar do vinho. E ela falou assim: acabou o vinho, o pessoal bebeu tudo, né? E aí Jesus ali entre a cruz e a espada transforma a água em vinho. Ele atende o pedido de Maria, né? Ele atende. Eu acho que obedece não fica muito legal para esse caso aqui, dessa relação com o governador do orbe, né? Mas eu acho que ele atende o pedido de Maria. Não fica parecendo isso? Se a gente puder avançar, nós vamos falar dos cântaros. Dos cântaros, que é onde é colocada essa água. Percebam que no texto ele fala para a gente que esse líquido é usado para a cerimônia de purificação, né? Então, ele está assim: havia ali 6 talhas de pedras postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Ou seja, aqui o Haroldo fala assim: metretas é uma medida de líquidos utilizadas pelos hebreus, equivalente a 1,5 ânforas, que é uma medida romana, que corresponde aproximadamente a 34 litros. Cada bilha tem 34 litros de água. Essa quantidade de água é utilizada para encher um tanque, onde o indivíduo vai lá e faz a sua purificação ritual. Os hebreus, os judeus, eles se purificavam. Então, muito provavelmente ali era a casa de rabino, era a casa de auxiliar do rabino. Para fazer uma conexão, só para entender, lembra quando tem a passagem do samaritano? Não tem tinha um caído, aí vem um sacerdote, depois vem um levita, e as pessoas mudam de lugar e não vai ver o que aconteceu com o que está caído. Não sabe se ele está morto, não é? Não sabe quem é. E por que eles passam ao largo? Eles não vão lá? Porque a lei do judeu, a lei hebraica, não permitia que você tocasse no morto. Então, se ele estiver morto e eu tocar no morto, a cerimônia de purificação ela duraria muito tempo e era coisa muito difícil. Então, ele passa ao longe, não toca, ele não corre o risco de necessitar da purificação. A mesma coisa acontece com o levita. Então, aqui, estou só fazendo essa conexão para você verificar que só a quantidade de água para a cerimônia de purificação é muita água. Porque essa quantidade de água que ele vai transformar em vinho vai conseguir suprir, pelo menos a ideia que nós temos é essa, não fala outra coisa, todos os convidados dali para frente. Não fala que estava no 3º dia da festa, mas a gente sabe que não era quarta-feira,
que não era quarta-feira e que não era quinta-feira. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o terceiro dia, se for contado da semana, você tem domingo, segunda, terça. O terceiro dia não era utilizado para casamento. As virgens se casavam no quarto dia, então elas se casariam na quarta-feira. As viúvas se casariam na quinta-feira, porque essa era a tradição. Então, se é terceiro dia, supondo aí que o casamento então está acontecendo numa terça-feira, ou é terceiro dia a partir da data em que ele encontrou-se com os primeiros discípulos, que era João, Bartolomeu, André e Pedro. Aqui não fala. Ou pode ser 2 dias depois daquele último encontro, que seria o último evento. Então ele encontrou com Natanael, o nome na verdade é Natanael, a gente imagina que seja Bartolomeu. Então Natanael como discípulo ele desaparece, né? Mas o único depois que o Evangelho fala que é da mesma cidade que é o Natanael é o Bartolomeu. Então a gente está entendendo que é o Bartolomeu aí. A gente falou no estudo anterior. Então, será que é o terceiro dia a partir do encontro com Natanael? É o terceiro dia da semana, né? Mas se for o terceiro dia da semana, não é o dia do casamento, porque dá numa terça-feira. Então a hipótese aqui que o casamento aconteceu seria ou na quarta ou na quinta, porque também não conta se estava casando com virgem ou se estava casando com viúva. Também não fala, tá? Então tem essa questão temporal aqui, que a gente só pode fazer ilações, né? Mas voltando então à questão dos cântaros de pedra. Então é 34 litros. Hã? Não, é 34 litros. Para cada cântaro de pedra, 34 Cada litros. talha de pedra. É, porque aí é cântaro de pedra, mas você vai pegar a tradução dizendo que é bilha de pedra. Bilha. É, tem a bilha, tem talha e tem cântaros. Aqui fala para purificação de capacidade de 70 e 100 litros. É uma maneira da gente mostrar para as pessoas que as traduções têm diferença. O que nós precisamos é fazer o que o Espiritismo nos ensina. Vamos usar a fé raciocinada e vamos extrair a consequência moral, né? Então nós já conseguimos extrair a questão da fé, né? de pedir uma vez só. Nós conseguimos extrair a igualdade que Jesus coloca às mulheres, a partir de sua mãe e todas as demais, o respeito com que o próprio Jesus trata as mulheres, o que significa a cerimônia. Aqui, para a gente seguir, para encher um tanque de imersão judeus, eram utilizados esses cântaros de pedras que ficavam armazenados. Só que tinha judeu que não respeitava a regra. O que era a regra? Havia proibição dos fariseus para esse armazenamento em casa, porque poderia acontecer da água não ser uma água pura, dela se tornar impura. Usar para outra finalidade, e é o caso, era considerado profanação da água que era separada por ritual. Você está profanando tanto o ritual quanto a própria água. Você profanava a água. Você deixava a água impura. E aí essa questão, né? Com o que Jesus está preocupado? Ele está preocupado com o casamento de um amigo e ele não está preocupado com o ritual. E lá na frente ele vai falar assim, que não quer holocausto. Ele não quer morte de animal. Ele fala assim, eu quero sacrifício. Não é matar animal. Então, tanto que ele não dá muito bola para o ritual exterior, para aquelas práticas farisaicas. Então, o primeiro sinal de Jesus já é uma demonstração de que as práticas farisaicas estavam erradas, que podia já abolir aquelas práticas. No entanto, a gente vem com prática ritual tem muito tempo. Quem participou de outras religiões, como por exemplo eu sou egresso delas, você vai ver que tem ritual, né? E que a gente acha que aquele ritual ali estabelece uma relação, né? Então Jesus já está demonstrando aqui que o ritual pouco importa. O livro Boa Nova, vou pedir licença para vocês, para a gente pegar uma partezinha aqui, é o capítulo 12, a Boa Nova, do Humberto Campos, psicografia do Chico, capítulo 12, chama Amor e Renúncia. Então Pedro
está numa situação e começa a conversar com Jesus, e ele desenvolve um diálogo. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? E Jesus responde assim: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Esse diálogo é um diálogo lindo, extenso, maravilhoso. Termina essa parte do diálogo, porque esse texto é dividido em 3 partes. Ela vai falar inclusive da crucificação, ele fez uma explicação do Humberto Campos também bem legal. Vai terminar com Pedro com os olhos úmidos, né? Com os olhos ele fica bem emotivo com o final da conversa. Mas eu destaquei aqui, queria compartilhar o seguinte: Jesus diz assim: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união com a terra, da nossa união de Jesus com a terra. Jesus está simbolizando um casamento. O vinho ali foi bem a alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os todos. E aí a frase mais interessante: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. E aí, para a gente não estender muito, né, senão dar o spoiler aqui do Boa Nova, e cada um de nós possamos ir lá no livro todo, mas especialmente nesse capítulo 12, que tem relação com o texto, né, a gente perceber o quanto é importante servir e não esperar algo em troca. Mas, gente, tem tanta coisa que a gente poderia falar. Eu queria só deixar aqui uma informação a respeito desse comentário bíblico, que foi o que a gente não falou. A gente usa também esse comentário bíblico, que na realidade ele é um resumo do que a gente leu nos textos evangélicos aqui e nos dicionários e nos comentários aqui também. Antes da gente, então, caminhar para o encerramento, então aqui fala da mulher, fala da cerimônia do casamento, e ele vai explicando, dentro do capítulo 2, cada ideia, e vai explicando cada versículo, né? Então, a gente indica, se alguém quiser fazer uma leitura aqui, né, para poder ter mais informações. Mas eu não poderia deixar de falar para vocês que no item 47, capítulo 15, da obra A Gênese, só que essa aqui é a original, viu? Essa aqui é a tradução da primeira edição de 1868. Tá, porque pode dar item diferente em outras traduções aí. Essa aqui é a tradução da FEAL, né? Um trabalho maravilhoso do Paulo Henrique de Figueiredo. E aí ele fala assim: bodas de Caná. Esse milagre mencionado em um só evangelho de João é indicado como o primeiro que Jesus fez, e por esse motivo deveria ser um dos mais marcantes. É preciso que tenha produzido bem pouca sensação para que nenhum outro evangelista fale dele. Um fato tão extraordinário teria impressionado ao mais alto ponto os convidados, e principalmente o chefe da casa, que parece nem mesmo ter se apercebido. Aqui eu queria fazer um comentário em cima do Kardec. Primeiro, não estavam todos os discípulos. Não fala nesse texto que seriam todos os discípulos. Fala que é o terceiro dia. Como as mulheres casavam ou na quarta ou na quinta-feira da semana, a gente já sabe que esse terceiro dia só pode ser uma menção ao último evento do capítulo anterior, que é, no Evangelho, ele é os primeiros discípulos de Jesus. Está aqui. Primeiros discípulos de Jesus, do capítulo 1, versículo 35. Depois, Jesus chama Filipe e Natanael, né? Então, dentro dessa lógica aqui, esse terceiro dia
é relacionado com o evento anterior, que é o encontro de Filipe e Natanael com Jesus, os primeiros discípulos. Então não estão todos os 12 aqui não. Então por que talvez os outros não falem? Penso eu que talvez não poderia falar, porque não estava presente, não viu, e o evangelista, ele narra, talvez não na primeira pessoa, porque tem outros que escreveram, mas ele narra o acontecimento do qual ele participou. Então Marcos narra a partir de Pedro, não é? Lucas a partir de Paulo, que escreve a partir do relato dos apóstolos, o Levi, que vai, né, que é o Mateus, que vai falar daquilo que ele vivenciou a partir do momento que ele passa a fazer parte, e João está desde o início. João é o primeiro, particularmente é o primeiro, então aqui João já seguia o João Batista. João Evangelista seguia João Batista. Deixa de seguir João Batista e vai seguir Jesus. Então, são 2 discípulos, André e o outro. Esse outro não fala o nome, mas tem um narrador. Então quem que é o narrador? É o discípulo, porque está falando na primeira pessoa e contando fatos que ele descreve minuciosamente. Então a gente imagina aqui que os outros não descrevem porque não fizeram parte. De alguma maneira, talvez Pedro poderia ter participado, mas que não menciona, porque Marcos pega do que Pedro falou, mas resume muito. Se você pegar o Evangelho de Marcos, ele é muito, muito, muito resumido. Quem tem minúcias e descreve mais, é mais João e Mateus. Então, continuando aqui, ele diz assim: considerado em si esse fato, tem pouca importância comparativamente aos que testemunham verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Está dizendo o seguinte: olha, Jesus podia muito mais do que isso. Admitindo que as coisas se passaram como são relatadas, é notável que seja o único fenômeno desse gênero que tenha produzido. A maioria, né, Jesus produziu várias vezes. Tá? Cego, por exemplo, não foi um só, né, que ele deu visão, coxo também não. Jesus era de uma natureza bastante elevada para ocupar-se de efeitos puramente materiais. Então, aqui só para resumir, terminando essa fase aqui, só para a gente falar, puramente materiais, próprios somente para suscitar a curiosidade da multidão que o teria comparado a um mágico. E aqui eu fui para metade do texto, tem o restante aqui. Kardec explica como Kardec, compreende os milagres do Evangelho. E aqui ele está falando do Bodas de Caná. E ele diz assim: bom, aconteceu, porque tem uma narrativa. Pode ser parábola e pode ter sido fato. Se foi fato, eu penso que Jesus não prosseguiu em repetir isso, porque ele poderia ser comparado a mágico e ele não queria isso. Ele queria coisa que pudesse falar para o espírito e não para a matéria. O vinho, ele serviu um amigo, ele atendeu a sua mãe, atende ali um aspecto festivo, ele fica feliz em poder atender o amigo, mas ele não quer que isso seja uma constante, ele não quer fazer mágica de aparecer uma coisa aqui e outra ali. Apesar de que aqui ele transforma a água em vinho, atende a todas as pessoas, depois ele vai multiplicar pão e peixe. Mas pão e peixe, que é citado também em mais de um evangelho, também pode ser parábola. Porque eu já li a explicação de Emmanuel sobre isso, e ele fala assim: o que você leva para Jesus para que Jesus multiplique? Porque, por exemplo, nós precisamos ter confiança, nós precisamos sentir Deus, mas se eu não sinto Deus, eu não tenho nada para levar. Como é que eu tenho misericórdia para mim? Mas ela pode vir mais rápido e a resposta está na sua fala. O pensamento é a força criadora. Então eu jogo para o universo, eu quero, eu posso, mas eu confio. Tem um tempo. Então o processo vai acontecer, mas o start no processo é mental. E é interessante o seguinte: toda vez que o processo mental acontece, você já tem noção do princípio, meio e fim dele mentalmente. Porque você já quer o resultado. Então o processo é só a fase que vai acontecer o que o seu pensamento já criou. Mas para isso, eu preciso entregar e ter confiança. Então, aqui, comparativamente àquela questão dos pães, o que eu levo? Porque ele pode multiplicar a minha confiança. E minha confiança, como você disse, ele vai dizer assim: vós sois deuses. Então eu posso fazer mais e melhor do que Jesus fez. Mas o que é que eu levo para Deus para que isso se multiplique em mim? Então eu preciso levar amor para ele me colocar em situações em que ele vai multiplicar esse amor. Vamos pegar o Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras, que
sai daqui com a mochila nas costas e vai para a África sem um tostão. Ele não é um empresário que tinha posses, mas hoje vai buscar o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Então ele oferece e Deus multiplica através dele. Então o barato é esse, a misericórdia divina agindo em nós eu levo para ser multiplicado. Né? Então aqui basicamente é isso, essa é a explicação que o Kardec tem. A gente não pode deixar de falar que Kardec compreende o milagre não como algo extraordinário, mas como aplicações utilizando as leis divinas sem derrogá-las. Então aqui ele vai entender também que Jesus faz essa transformação aqui, mas com a sua hierarquia espiritual modificando elementos químicos. Aí você fala assim, mas onde nós temos uma notícia parecida? Lá no livro Evolução em Dois Mundos, onde você vai ter os ministros do Cristo atuando na criação macro e nós aqui embaixo na criação micro. Às vezes a gente não manipula o elemento químico, mas você planta uma semente, você joga uma aguinha e transforma aquilo até dar frutos. Então você coopera, né, nessa questão da cooperação. Mas, num plano maior, a gente sabe que os ministros de Jesus, nós vamos ter essa notícia em A Caminho da Luz, no livro Emmanuel, e Evolução em Dois Mundos, algumas outras obras, principalmente na psicografia também do Divaldo Franco, que o patamar hierárquico que a gente chega como espírito, a gente já consegue, inclusive, manipular o DNA. E isso nós temos na nossa evolução como corpo humano. A gente já não encontra mais o corpo humano com aquele DNA do Neandertal. Né? Então aqui é só dar um dado aqui do capítulo 15 que ele fala. E encerrando mesmo, é a mensagem do Emmanuel. Aqui ele comenta o Evangelho de João. Aqui especialmente ele está comentando no capítulo 2, o item 5. Que é, diz a mãe dele aos servidores, fazei o que ele vos disser. E é interessante que Maria não está falando para aqueles servidores, mas para nós, 2000 anos depois. Servidor de Jesus somos nós. Então o que Maria vai falar para nós? Nas palavras de Emmanuel, ele diz assim, palavras de mãe. Esse texto foi publicado na obra Caminho, Verdade e Vida, editado pela FEB, está no capítulo 171. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante os corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós, na festa de noivado do Evangelho com a Terra, apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal.
E eis que Maria responde: fazei tudo que ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Caminho, verdade e vida. Então, bodas de Caná é uma menção ao milagre no Evangelho, um sinal de Jesus, mas nos faz refletir acerca da confiança e da, eu acho, advertência, né, de Maria. Faz tudo o que Ele mandar, mas será que estamos fazendo tudo que Jesus nos manda? Na doutrina espírita, que a gente quer que agora seja a religião do futuro, mas que a doutrina, a gente não trabalha para que ela seja o futuro das religiões. A gente desrespeita as outras crenças, a gente quer impor a nossa. Mas se amanhã nos encarnarmos noutras religiões, como é que nós vamos trabalhar com esse fundamentalismo que a gente tem no coração? Porque é engraçado, Jesus era o Cristo, mas ele não era cristão. Mas ele fundou o cristianismo, que é na realidade um proceder com o outro. Né? Essa ciência da ligação do homem com Deus, que a gente estuda com Jesus, é um ensinamento básico de como é que nós vamos conviver uns com os outros. E voltando àquele texto inicial que a gente começa o evangelho do dia de hoje, é renúncia, né, das coisas materiais em prol do outro, mas sem querer em troca. É como o texto da Boa Nova que fala para nós: Jesus fez, serviu, sentiu a alegria de servir um amigo, né, sentiu o poder da afeição, mas ele não pediu nada em troca, né? E a Maria nos ensina a gente fazer tudo que Jesus nos pede. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho essa mediunidade ostensiva para ver ou para ouvir o que Jesus nos está pedindo, né? Mas a gente tem o Evangelho, né? Então, todo momento que a gente quiser saber o que Jesus quer de nós, abrir o Evangelho, vamos buscar aqui, né?